Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Nós iremos falar sobre a passagem de João, capítulo 10, versículo 10. Essa passagem é muito citada por muitos líderes religiosos da atualidade, por muitos pregadores, para enfatizar Satanás, para enfatizar o diabo, para dizer que o ladrão mencionado em João 10:10 é Satanás. Mas será que isso é verdade? Será que Satanás está dentro desse contexto? Então, primeiro que tudo, vamos às fontes. Então, vamos para João capítulo 10, versículo 10. Estou lendo aqui na Almeida Corrigida, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Veja, é uma coisa muito preocupante isolarmos o versículo. Então, para entendermos o texto, a passagem, nós temos que entender todo o contexto, porque um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então, precisamos realmente ver ver o texto e ver também o seu contexto para fazermos uma correta interpretação e não correr o risco de dizer aquilo que a Sagrada Escritura não está dizendo. Então veja, primeiro que tudo, para que possamos entender, vamos ler desde o início, João 10, do 1 em diante. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, quem é o ladrão e salteador? Já começa enfatizando. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum, veja, é muito taxativo o versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Agora vamos prestar atenção no versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, quem são os ladrões e salteadores? Os que vieram antes de Jesus. Onde está o diabo nesse contexto? Em lugar algum. Vamos lá. Embora as obras do diabo sejam roubar, matar e destruir, mas ele não está dentro desse contexto. Ele foi colocado dentro desse contexto por muitos líderes religiosos, ou seja, onde não tem Satanás mencionado em nenhuma parte aqui desse contexto, mas foi colocado para ocultar a verdade no que diz respeito a falsos líderes religiosos. Porque o texto está falando aqui de falsos líderes religiosos, certo? O ladrão e salteador é justamente o falso líder religioso. É o mercenário, é o que vive por dinheiro. E vamos entender aqui o texto. Veja, o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aí Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Veja, aí o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Aí o versículo 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus faz o contraste entre o verdadeiro pastor, que é ele, e os falsos pastores, ou seja, que eram justamente os líderes religiosos de sua época. E nós vamos entender. Os líderes religiosos da época de Jesus exploravam e oprimiam o povo. Então, nós precisamos entender aqui o contexto para entendermos o que é que o agiógrafo, que o escritor sagrado realmente quis transmitir através de sua mensagem. Então vamos lá. Aí o versículo 12 diz: mas o mercenário, ou seja, que é aquele que vive por dinheiro, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, então se o diabo estivesse dentro desse contexto, Satanás estivesse dentro desse contexto, Satanás poderia ser o lobo e não o ladrão. Então, como vemos aqui, Jesus faz o contraste. O ladrão é justamente o falso líder religioso.
enquanto Jesus é o verdadeiro pastor. O texto é muito claro para quem sabe fazer uma exegese pura. Eu acho que até um bom professor de português saberia interpretar aqui de maneira clara, conhecendo o contexto da época. Então, vamos lá. Aí ele vai dizer aqui, o versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, ele foge porque vive por dinheiro, não tem cuidado pelas ovelhas. Né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém agregar. Estas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. E não vários rebanhos e vários pastores. Então, primeiro de tudo, vamos entender aqui. Agora vamos para a Bíblia da edição pastoral, Bíblia Católica. E veja, do versículo, vamos aqui ver o comentário aqui que ele faz, do versículo 1 ao 6. O comentário da Bíblia na nota de rodapé das Bíblias Católicas. Nesta comparação, o curral representa a instituição que explora e domina o povo. Então veja que a própria Bíblia Católica na nota de rodapé diz, né, que o curral se refere à instituição, né, que oprime o povo, explora o povo. Aí diz, os ladrões e assaltantes são os dirigentes. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, a própria nota de rodapé da Bíblia Edição Pastoral está dizendo. Jesus mostra que sua mensagem é incompatível com qualquer instituição opressora e que sua missão é conduzir para fora da influência dela os que nele acreditam, a fim de formar uma comunidade que possa ter vida plena e liberdade. Então, segundo o comentário aqui, né, o curral é justamente a instituição. E as ovelhas, quando Jesus chama as ovelhas para fora, Jesus estaria chamando as ovelhas para fora das instituições opressoras. Veja, então os falsos pastores são os falsos líderes dessas instituições que oprimem e massacram o povo. Eu não estou dando minha interpretação, é a Bíblia que está dizendo, né? Então, comentário, para vocês verem, comentários da própria Bíblia Católica, da edição pastoral aqui, mostra, né, esta realidade. Então, para vocês não dizerem que eu estou inventando coisas, estou manipulando a Bíblia, fazendo a Bíblia, dizendo que a Bíblia não diz. Eu apenas exponho os ensinamentos límpidos das Sagradas Escrituras. Lembrando aqui que o verdadeiro intérprete da Escritura deve dizer o que a Escritura realmente diz e não supor que ela diga o que ela não diz. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E lembrando, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos.